Boa noite, graça e paz a todos. Estamos dando aqui início à nossa live e o nosso culto e o nosso momento devocional. Deixa eu só organizar aqui, só um minutinho. Pronto. Boa noite, meus amados. Vamos daqui a pouquinho iniciar a nossa live. Vamos dar continuidade ao estudo de ontem, tá certo? Sobre como devemos nos comportar diante das tempestades da vida. Como deve ser a nossa atitude diante das tempestades da vida. Eu creio que ontem foi muito edificante, né? Ontem vimos a participação inclusive dos irmãos sobre isso, mostrando realmente alegria, né? Mostrando que Deus estava encorajando através da mensagem, e espero que hoje então possa melhorar mais e ter mais entendimento, né? Mais revigorar um pouco mais a alegria dos irmãos e também o entendimento da palavra de Deus na sua vida. Deixa eu só organizar só uma coisinha aqui, um minutinho. Pronto. Estou só abrindo aqui o nosso texto. Aqui tem tribo dos corajosos. Se você puder... eu acho que então a irmã conhece, né? A irmã Nadiana. Ok. Porque se você puder se identificar. Então é a Fernanda, irmã Nadiana desse tribo dos corajosos. Se for... Então, seja bem-vinda, que Deus abençoe também a sua vida. Ok, é a Fernanda, tá certo. Ok. Então pronto, daqui a pouquinho nós vamos iniciar o nosso estudo. E se você quiser colocar algum pedido de oração, se quiser fazer também algum comentário durante o nosso estudo, eu posso então dar olhando aqui a participação de vocês, e também a gente pode fazer aqui no final a oração por algum pedido ou agradecimento dos irmãos. Temos menos de um minuto para iniciarmos o nosso devocional. E na verdade vai ser a continuação. Vou fazer um breve resumo do que nós vimos ontem e vamos direto lá para o nosso ponto, né? Onde nós paramos ontem. Então são 18 horas. Então vamos dar início, vamos falar com Deus, vamos orar, pedindo as bênçãos dele agora para esse momento, que Deus possa ser entronizado, ok? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te rendemos graças por todo o teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, só o Senhor é digno de ser louvado. Te agradecemos, Pai amado, pela tua palavra que nos ajuda. Te agradecemos pelo momento devocional essa manhã, como foi desafiador, Senhor Deus. E espero, Pai, que aqueles que estavam essa manhã juntos conosco, meditando na tua palavra, possam ter sido estimulados, Pai, a fazerem as suas confissões, a colocarem os seus corações diante de Ti. Te pedimos a tua direção agora nesse momento, em nome do teu Filho amado Jesus, que oramos e agradecemos. Amém e amém. Então o nosso texto está
Ok. O nosso texto está em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós falamos ontem sobre esse texto, e eu quero então fazer só um breve resumo do que a gente falou. Nós começamos o nosso estudo ontem mostrando como Deus é bom. E Deus é bom em todos os momentos. Às vezes é que nós não conseguimos ver a bondade de Deus. E mesmo em situações mais improváveis, ou mesmo diante de tempestades, adversidades, Ele continua sendo bom. Ele continua mostrando a sua graça, porque Ele não muda. E nesse texto que nós lemos de Marcos capítulo 4, nós então passamos a ver algumas particularidades, algumas coisas importantes para que nós possamos nos comportar da maneira correta diante dos nossos sofrimentos, diante das tempestades da vida. Então, a primeira parte, nós vimos como são as tempestades. E as lições que nós tiramos foi que, em primeiro lugar, as tempestades da vida são inesperadas. Em segundo lugar, nós vimos que as tempestades da vida são perigosas. Em terceiro lugar, nós vimos que as tempestades da vida são impossíveis de administrar. Em quarto lugar, nós vimos que a tempestade da vida são surpreendentes, elas nos pegam de surpresa e elas são também algo que é surpreendente. E depois, então, nós vimos a segunda lição, é que nas tempestades da vida nós iremos encontrar momentos de conflitos. E vimos então que o nosso texto apresenta algumas dessas tensões, alguns desses conflitos. O primeiro foi conciliar obediência a Deus e também entender que isso, por estar sendo obediente a Deus, isso não vai nos libertar ou nos livrar de tempestades. Ou seja, primeiro conflito que a gente vê é que como é que nós vamos conciliar a obediência a Cristo com a tempestade. Em segundo lugar, então, nós vimos como conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Então, Jesus vai estar, sim, nas nossas tempestades, mas como é que nós vamos entender isso? Então, ontem nós vimos, em terceiro lugar, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus. E aí, então, nós passamos para o terceiro ponto, que mostra que as tempestades são pedagógicas, elas sempre irão nos ensinar algo. E nós começamos a ver esses ensinos através das perguntas, das 3 perguntas que foram feitas. A primeira pergunta foi: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, baseado nessa pergunta, nós tiramos a primeira lição, que foi que esse grito evidenciava o medo, gerado pela tempestade. Quando eles disseram isso, era uma atitude de medo. Depois, segundo lugar,
nós vimos que, de certa forma, apesar de estar com medo, esse grito evidenciava um pouco de fé. E então nós paramos nesse segundo ponto e íamos começar o terceiro, que vai ser então hoje. Então nós estamos aqui no momento do terceiro ponto, onde nós vamos entender que as tempestades da vida, elas são pedagógicas. E as lições que vamos tirar daqui serão nas 3 perguntas que foram feitas. A primeira pergunta, então: mestre, não te importa que pereçamos? Então, qual é a terceira lição que nós podemos tirar desta pergunta? Em terceiro lugar, esse grito evidencia fé deficiente. Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não teriam de forma nenhuma se entregado ao medo, ao pânico, ao desespero. A causa aqui do desespero dele, na verdade, não era nem mesmo por causa da tempestade. O medo deles era por causa da falta de fé. O perigo maior que é enfrentado aqui não é a fúria do vento, não é o mar invadindo o barco, mas a incredulidade deles. Havia aqui uma deficiência na fé, no conhecimento deles. Mesmo dormindo, Jesus sabia que a necessidade, que a tempestade era necessária. Havia deficiência na fé destes homens, na convicção do cuidado de Cristo. Jesus estava provando dia após dia para eles que ele se importava com seus discípulos. Quantas vezes Jesus tinha suprido as necessidades, quantos milagres aqueles homens viram. Quantas vezes eles puderam experimentar o poder de Deus através da vida de Jesus. Mas mesmo com Jesus do barco, mesmo com Jesus que fazia esses milagres, que mostrava todo o poder de Deus na vida deles, diante da tempestade, eles mostraram que a fé deles era uma fé deficiência. Havia uma falta de conhecimento na fé destes homens. Um dos sentimentos que nos assalta na hora das tempestades da nossa vida é que parece, às vezes vem a falsa impressão de que Deus não se importa conosco. Nós muitas vezes chegamos a uma conclusão, às vezes apressada, de que parece que Deus está indiferente à nossa dor. Nós vemos no Salmos capítulo 13 a indagação do salmista, quando ele diz: até quando, Senhor? Por 3 vezes ele diz: até quando, Senhor? Como se estivesse conotando a ideia de que o Senhor parecia que não estava se importando. No Salmo 51, Davi, inclusive, chega a suplicar: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ele não queria, então, que o Espírito de Deus fosse tirado dele. Asaf quase, diz que se resvalaram seus pés quando ele passa a olhar a prosperidade dos ímpios e não consegue entender por que aquele povo estava vivendo tão bem e ele vivia servindo ao Senhor e estava passando por alguma adversidade. Então a gente olha as circunstâncias e apressadamente a gente chega à conclusão de que parece que Deus não está se importando conosco. Parece que Deus está alheio às nossas necessidades. Meus amados, nós não podemos chegar a essa atitude. Quando julgamos que Deus parece que está indiferente ou longe de nós diante das nossas tempestades, essa é uma postura errada. Porque de fato e de verdade Deus está no controle de tudo. Não há Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que o esperam. O Senhor, como diz no Salmo 121, não dorme, não cochila. Ele é o guarda de Israel. Ele passa
a noite acordado. No Salmo 127 diz que enquanto os seus amados dormem, ele então está preparando o suprimento. O Salmo diz: aos seus amados ele dá enquanto dormem. O Senhor não dorme. Aquele que guarda Israel não dorme. E ele está sempre, sempre nos dando o melhor. Quando ele permite a tempestade nas nossas vidas, é porque de alguma forma ele quer nos ensinar algo. As provações de Deus sempre são pedagógicas. Sempre quando estamos passando por provações que não são resultados dos nossos pecados, não são disciplinas de Deus na nossa vida por causa dos nossos erros, quando somos acometidos de coisas de forma inesperada, sem entendermos o porquê, é porque Deus quer nos ensinar algo. Nós vemos isso de forma clara na vida de Jó. Depois de tudo que aconteceu, inclusive depois de um silêncio de Deus, e quando Deus se pronuncia após os questionamentos de Jó, Jó encerra dizendo que antes ele só conhecia a Deus de ouvir falar, mas o ter passado por aquilo fez com que ele agora conhecesse a Deus, porque estava intimamente ligado com ele. Jó diz então: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. O salmista diz: foi bom ter passado por provações. Foi bom, porque ele diz que agora ele estava acompanhando, amando a palavra, sendo conduzido pela palavra de Deus. Então, meus amados, as tempestades na nossa vida, elas são pedagógicas, elas vão nos ensinar alguma coisa. Quando nós lemos Romanos capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, as coisas são boas ou as coisas ruins. Quando diz todas as coisas, não está dizendo que é somente as coisas boas, mas as coisas ruins também, as tempestades da vida cooperam para o nosso bem. Isto é, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E você ama a Deus? Então, se você ama a Deus, vai cooperar para o seu bem. E você pode perguntar: mas pastor, como é que uma coisa ruim na minha vida, como é que uma tempestade, um sofrimento, uma provação vai cooperar para o meu bem? Como é que algo desse tipo vai ser benéfico para a minha vida? Quando você vai ler o restante do texto de Romanos capítulo 8, você vai entender que quando fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque o intuito destas coisas é nos tornar semelhantes a Cristo. E se os sofrimentos nos tornarem semelhantes a Cristo, nos fizerem mais parecidos com Cristo, então foi benéfico. Mas pastor, como é que um sofrimento vai me deixar mais semelhante com Cristo? Talvez Deus queira lhe ensinar a ter calma, a ter paciência, a ter domínio próprio. Talvez o Senhor queira acabar com a sua ansiedade, com a sua depressão, com o seu medo, com o seu pavor, com a sua falta de confiança. Talvez o Senhor queira lhe mostrar a dependência total, assim como Cristo dependia completamente do Pai enquanto estava nesse mundo. Então, se estas coisas ficarem visíveis e evidenciadas na sua vida, as semelhanças de Cristo, os atributos de Cristo, as coisas que Cristo fazia, se as dificuldades, as tempestades forem, então, aquilo que vai lhe lapidar, lhe moldar, então ela foi para o seu bem, foi benéfica.
Entenda que para o ouro ser completamente puro, ele precisa passar por um grande processo de purificação. Ele precisa ser crisolado, passado no fogo em alta temperatura, até que todas as impurezas sejam retiradas. E esse processo é um processo que desgasta, mas deixa o ouro puro. Então, meus amados, as provações fazem isso, nos crisolam, nos purifica, tira de nós as coisas que nos deixam diferentes de Cristo e deixam em nós apenas aquilo que vai evidenciar Cristo em nossa vida. Por isso, amados, as provações, as tempestades da vida são pedagógicas. E quando chegamos ao ponto de perguntar, como falamos lá no começo, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo? O Senhor não se importa o que vai acontecer comigo? Saibam que o Senhor se importa, sim. Ele se importa porque Ele está fazendo muitas vezes, permitindo muitas vezes isso na nossa vida, para mudar o nosso caráter, para nos deixar cada vez mais parecido com o nosso Senhor. A segunda pergunta, que é de caráter pedagógico aqui, é: por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Essa foi a pergunta de Jesus. O que Jesus está dizendo é que os discípulos falharam no teste prático. Os discípulos revelaram o seu medo, revelaram a sua fé pequena, mirrada, uma fé imatura. Mostrou de forma evidente que quando o medo prevalece, a fé sucumbe, a fé desaparece. Enquanto eles estavam conseguindo domar o barco, tentar livrar de alguma coisa, eles não buscaram a Cristo. Mas quando eles viram que não tinha mais força, que a tempestade dominou a situação, foi que eles lembraram que Cristo estava no barco. Ficamos com medo das tempestades da nossa vida, porque duvidamos que Deus está no controle. O nosso medo de enfrentarmos as tempestades da vida é exatamente porque não confiamos no controle. Nós vemos Pedro, muitas vezes, muitas mensagens mostram Pedro como um homem fraco, medroso, sem coragem. Como é que Pedro ficou olhando para as ondas e afundou? Para que ele foi olhar, amado? Pedro foi o mais corajoso de todos naquele barco. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Foi o único que teve essa experiência maravilhosa. O problema foi que ele olhou para as ondas. Esse foi o problema. Enquanto ele estava olhando para Cristo, e na verdade, enquanto ele estava confiando que Cristo o levaria até onde ele estava, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para os lados, começou a ver as ondas, quando ele perdeu o foco, quando ele começou a perder o foco da pessoa de Cristo, foi quando ele afundou. E aí o que eu acho maravilhoso, e aqui eu vou conjecturar, né? Não tem, a Bíblia não narra, mas eu creio que Cristo deve ter segurado fortemente na mão de Pedro, colocado novamente ele em pé, e deve ter voltado andando com Pedro sobre as águas até o barco. Nenhum dos outros discípulos tiveram
essa oportunidade. Nenhum dos outros discípulos tiveram essa experiência de andar por sobre as águas. Apesar do medo, Cristo estava lá. E é isso que nós precisamos entender. Se não tivermos medo, nós iremos passar pelas tempestades. O problema é que enchemos a nossa alma de pavor, porque nós pensamos que as coisas estão fora do controle. Porque nós começamos a julgar que Deus nos abandonou à nossa própria sorte. Esse é o problema. É quando nós simplesmente achamos primeiro que estamos no controle. Quando as tempestades vêm, nós perdemos o controle porque elas nos dominam. E aí cogitamos também que Deus não está no controle. E é por isso que entramos em desespero. A palavra grega aqui para o medo, que é falado aqui no texto, porque eles estão com medo, é deiloi, que significa um medo covarde. Os discípulos estavam agindo covardemente, enquanto eles poderiam ter agido em plena confiança de que o Senhor que fez a água transformar em vinho, que fez cegos enxergar, que fez aleijados andarem, mudos falarem, que tirou legiões de demônios, que ressuscitou mortos, estava com eles. Mas eles não lembraram disso. Eles não tiveram a convicção de que quem estava no barco com eles era o próprio Deus. Aqueles discípulos deviam ter fé e não medo. E eles deveriam ter fé e não medo por 4 razões. Em primeiro lugar, pela promessa de Jesus. No versículo 35, e eu quero ler esse versículo, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. O que foi que Jesus disse? Passemos para outra margem. Aqui existia uma promessa de que eles iriam passar para outra margem. O destino que Jesus tinha dado àquela viagem não era um naufrágio. O Senhor não tinha programado naquela viagem a possibilidade de um naufrágio, a possibilidade de nenhum deles perecer. A promessa era que eles iriam passar, eles iriam chegar na outra margem. É Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, irmã Elaine. Marcos 4 e 35. O destino estava traçado. Ele iria cumprir a sua palavra, ele iria levar os discípulos para outra margem, porque quando Jesus fala, ele cumpre. Promessa, vinda de Cristo e realidade são a mesma coisa. A palavra de Jesus, as promessas de Jesus não podem ser frustradas. Os planos de Deus são perfeitos. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor não passará. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, porque Ele é a verdade. Jesus não promete, e isso precisa ficar claro na nossa vida. Jesus não promete viagem calma e fácil para nós. Ele diz: no mundo nós iremos passar por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não promete quietude na nossa jornada aqui na terra. Ele não promete bonança. Ele não promete isenção de sofrimento.
isenção de tempestade. Não existe essa promessa para os seus. Mas existe uma promessa. A promessa de que nós iremos chegar seguros no nosso lar celestial. Essa promessa está firmada. Nós temos a promessa de que chegaremos na outra margem. Nós chegaremos nos céus, independente das tempestades que iremos enfrentar. Deus não nos promete a ausência de luta, mas Ele nos garante a vitória quando Ele diz que em Cristo, ou seja, salvos por Cristo, a salvação através de Cristo, diz que nós seremos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele não nos promete isenção de tempestade, ausência de tempestade, mas Ele nos garante a vida eterna. A palavra de ordem de Jesus torna-se uma promessa segura. E essa promessa deveria ter encorajado e fortalecido aqueles discípulos. Quando Ele diz, passemos para a outra margem, os discípulos deveriam ter crido. Irmãos, nós vamos passar, porque Jesus disse que nós iríamos passar. Senhor, estamos aqui numa tempestade, e o Senhor disse que nós iríamos passar para a outra margem. Então, meus amados, quando vierem as tempestades da vida, e o medo começar a querer assaltar a sua fé, agarre-se na promessa da palavra de Deus. Quando as pessoas à sua volta começarem a dizer para você que a situação está perdida e que não existe mais solução, não dê ouvidos. Creia na palavra de Deus, porque para Deus não existe impossível. Ele caminha sobre as ondas. Ele põe termo à guerra. Ele acalma a tempestade. Ele salva o perdido. Ele cura o enfermo. Ele levanta o caído. Ele faz todas as coisas. E tudo é feito por meio dele e para ele. Então coloquem isso no seu coração. Gravem isso na mente de vocês. Iremos passar por tempestade? Iremos, Senhor. Mas eu não vou ter medo, porque a tua palavra me garante que eu tenho a vida eterna. Eu chegarei no meu lar seguro. Em segundo lugar, existe a presença de Deus em nossa vida. A presença está sendo registrada no versículo 36, porque Jesus diz o seguinte: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Jesus estava com ele. A presença de Jesus deveria ter tirado deles qualquer temor. Davi diz que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Não é porque o vale da morte seria um lugar seguro. Não é porque andar no vale da morte seria fácil. Mas ele não teria medo, porque o versículo diz, porque tu estás comigo. Deus seria o seu amparo. A presença de Deus na nossa tempestade serve como a nossa âncora, serve como o nosso porto seguro. O profeta Isaías, ele ergue a sua voz em nome de Deus e diz que quando tivermos que passar pelas águas revoltas do mar da vida, Deus estaria conosco. Quando precisássemos cruzar os rios caudalosos, nós não iríamos submergir. Quando nós estivéssemos que entrar na fornalha acesa da perseguição e do sofrimento, a chama não arderia em nós. Por quê? Porque Deus estaria conosco. Isaías 43, versículo 1, 2 e 3. Jesus disse aos seus discípulos:
eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28 e 20. Os discípulos se entregaram ao medo porque esqueceram que Jesus estava com eles. O Rei do céu, o Rei da terra estava no mesmo barco. Por isso que o barco não iria afundar. O Criador do vento, do mar, da terra, do ar, de tudo, que estava no princípio, que disse haja luz e houve luz, haja separação da terra e das águas. O que deu ordem a todas as coisas da natureza e a todos os elementos da natureza estava com eles no barco. O barco não iria afundar. E nós não precisamos ter medo também das nossas tempestades. Os discípulos enfrentaram outra tempestade no mesmo mar. E Jesus apareceu. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Queridos irmãos, amados, as tempestades virão. Elas podem ser maior do que a força de vocês. Elas podem desafiar a capacidade de vocês de resistir. Elas podem tomar os lemes das suas mãos. Elas podem desgovernar o barco da sua vida. As coisas podem fugir do controle. Mas não se preocupe, o Senhor do céu e da terra prometeu estar conosco todos os dias. E a palavra de Deus diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso protetor. Então não precisamos temer, ainda que os mares se transbordem, ainda que a terra se inunde, não precisamos ter medo. Em terceiro lugar, além da presença de Jesus, existe a paz de Jesus. Enquanto a tempestade estava açoitando violentamente aquele barco com toda a sua fúria, Jesus estava dormindo. Jesus descansa, porque ele sabia que o Pai iria cuidar dele. Ele tinha um propósito. O propósito de Cristo era morrer pelos pecadores em uma cruz. Jesus não iria morrer em um naufrágio no mar da Galileia. Jesus iria morrer em uma cruz. Ele sabia disso. Ele sabia que ele iria enfrentar inclusive essa tempestade, a agonia do Getsêmani. Ele sabia que ia enfrentar as tempestades do desespero, a tempestade da falsidade, das acusações falsas, a tempestade do abandono dos seus discípulos, a tempestade dos escárnios, dos açoitos e a tempestade do abandono do próprio Deus ao jogar toda a sua ira no seu filho. Ele sabia disso tudo. Aquela tempestade na Galileia era fichinha para tudo que ele iria enfrentar. Deus sabe de todas as coisas. Nós não somos entregues aos acasos. Deus não é pego de surpresa. Aquela tempestade já estava na agenda de Jesus. Jesus sabia que aquela tempestade precisaria acontecer para ensinar os seus discípulos. Fazia parte do currículo e do discipulado de Jesus. Ele sabia da tempestade, por isso ele dormiu. Ele dormiu porque ele confiava totalmente na providência do Pai. Ele dormiu porque ele sabia que aquela tempestade era necessária para ensinar os seus discípulos. O fato
de Jesus estar descansando na tempestade deveria servir de estímulos aos seus discípulos. Eles deveriam passar agora a ficar calmos ao olhar para Jesus dormindo. Isso deveria encorajar os discípulos. Jesus estava demonstrando que estava descansando nos braços do Pai. Ele sabia que estava seguro, porque estava cumprindo cabalmente a vontade de Deus na sua vida. Então, meus amados, as tempestades da vida podem nos abalar, mas elas não abalam o Senhor. Elas podem ficar fora do nosso controle, mas elas não ficam fora do controle de Deus. Quando Jesus entrou na aldeia de Betânia, Marta disse para ele: se tu tivesses aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Por que ela disse isso? Porque ela pensou que a morte colocava um ponto final nas possibilidades. Ela pensou que a morte tinha a sua última palavra. Mas o que acontece é que Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e diz: tira a pedra. Marta, mais uma vez, então retruca e diz: mas já cheira mal, Senhor. Agora é tarde, ele já morreu, ele já está em estado de putrefação, não dá para fazer mais nada. E o que é que Jesus diz? Se creres, verás a glória de Deus. Para Jesus não existe causa perdida. Não há problema insolúvel. Mesmo que nós estejamos no fundo do poço, no fim da linha, mesmo que nós estejamos em um estado de completo esgotamento, Jesus está no controle e Ele pode transformar isso. Assim como que Lázaro já estava morto 4 dias e ressuscitou, Jesus então pode revigorar as nossas forças. Basta que creamos e confiemos nele. Em 4º lugar, nós também temos o poder de Deus. Aquele que estava no barco com os seus discípulos era o Criador da natureza. As leis da natureza estão nas mãos de Jesus. É Ele que controla todo o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. Seguimos ao Senhor, que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Ele trabalha a nosso favor. Ele nos conheceu e nos amou antes da fundação do mundo. Ele já nos destinou para a glória. Ele nos chamou e transformou os nossos corações. A palavra diz que nós somos dele. Nós somos povo de propriedade exclusiva dele. Ele cuida de nós. Jesus mostra o seu poder aos seus discípulos, acalmando a tempestade. Jesus mostra o seu poder revelado, expelindo os demônios. Logo depois, libertando o gadareno de uma legião, ou seja, mais de 6.000 demônios. Ele mostra o seu poder sobre a enfermidade, curando uma mulher que havia uma hemorragia há mais de 12 anos. Ele mostra o seu poder ressuscitando a filha de Jairo. Ele mostra o seu poder sobre todas as coisas. Adolf Paul diz: não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas temos a tempestade adormecida aos pés do Senhor, que deu a ordem. Ele tem poder para repreender também todos os problemas que nos atacam, as enfermidades que nos assolam, as crises que nos cercam, as aflições que nos oprimem.
Jesus repreendeu o mar pela sua fúria e depois repreende os seus discípulos pela falta de fé. Muitas vezes, a tempestade mais perigosa não é a que levanta o mar. A tempestade mais perigosa é a nossa falta de fé. O nosso maior problema não são as coisas à nossa volta. O nosso maior problema, meus amados, está dentro de nós. Esse é o nosso maior problema. O problema não é o externo. É o problema interno que nós precisamos ter medo. É a nossa falta de fé que nós precisamos ter medo. E a terceira pergunta, que diz: quem é este? Os discípulos fazem. Que até o vento e o mar... O versículo 41 do capítulo 4 mostra que na escola de Deus nós precisamos aprender também nas tempestades. Foi através da tempestade que os discípulos tiveram uma visão mais clara de quem era Jesus. Os discípulos estavam com medo da tempestade e agora eles estavam cheios de temor diante da majestade e autoridade de Cristo. A palavra medo aqui, no grego, é phobeo, mesma palavra para fobia. Medo covarde, medo reverente. O seu medo e sua falta de fé faz agora reconhecer quem era Jesus. Depois que passou o medo da tempestade e da morte, eles agora estão acometidos por outro medo. Eles agora estão assombrados, porque agora eles viram que Deus estava ali com eles no barco. A fé agora dos discípulos é real. Não é uma fé experimental. Não é uma fezinha de segunda mão. O próprio texto responde à pergunta deles. Em primeiro lugar, a gente aprende com essa pergunta é que Jesus é o Mestre Supremo e que ele veio estabelecer o seu reino. Jesus não ensinou os seus discípulos agora através de parábolas, mas ensinou através das tempestades. E muitas vezes o Senhor quer nos ensinar de outras formas. Ele muda a metodologia de ensino. Ele é o mestre que nos ensina através da palavra, mas também ele nos ensina através de lições práticas e às vezes vai usar tempestades, dificuldades na nossa vida para nos ensinar algo. E nós devemos sempre aprender sobre ele. Entendermos que o reino chegou com o rei. Entendermos que Jesus Cristo é o rei, que ele é o Senhor e que o reino dele foi inaugurado. E nós já fazemos parte deste reino e que podemos confiar nele. Em segundo lugar, nós vemos aqui a imagem de Jesus Cristo perfeitamente homem. Jesus mostra o seu cansaço. Ele mostra a sua humanidade dormindo. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem. O infinito entrou no tempo. Aquele que nem os céus e a terra pode conter, foi enfaixado em panos, deitado em uma manjedoura. Aquele que é o Criador do universo se fez pobre e não tinha nem onde reclinar sua cabeça. E esse é o grande mistério. Aqueles que creem que Jesus Cristo veio a este mundo como um homem e morreu pelos nossos pecados, nós não podemos duvidar mais do que ele possa fazer, porque ele ressuscitou. Jesus, homem,
veio para cumprir aquilo que Deus estabeleceu na eternidade passada. A única condição de termos a vida eterna, a única condição de passarmos por qualquer tempestade da nossa vida, se dá porque Jesus Cristo era homem, perfeitamente homem, e teve que pagar pelos preços dos nossos pecados. E isso é importante. Os discípulos viram Jesus Cristo como um homem, mas também eles viram que Jesus Cristo era perfeitamente Deus. Viram que ele era o Criador, o sustentador, aquele que pode intervir na ordem da natureza, aquele que o vento ouve a sua voz e o mar se aquieta. O mar se acalma quando Jesus fala. Todo o universo se curva diante de Deus, diante da autoridade dele. Os discípulos viram que Jesus Cristo era Deus. E ele pode nos livrar de todas as tempestades. Ele pode acalmar as tempestades da nossa vida. Ernesto Trenchard diz que todos os milagres, este é onde nós vemos mais intimamente entrelaçado a humanidade e a divindade de Jesus. O mesmo Jesus que dormiu porque estava cansado depois de um dia de ensino, levanta-se e repreende o mar e o vento. Em quarto lugar, Jesus é o benfeitor desconhecido. Algumas pessoas que algumas pessoas estavam enfrentando a mesma tempestade naquele mar. Vocês sabiam disso? No texto do versículo 36 diz que outros barcos o seguiam. Existia uma caravana de barcos juntos com o barco que os discípulos estavam. E eles foram beneficiados também por aquela intervenção de Jesus. Existem muitas pessoas que são beneficiados, mas não sabem que esses benefícios vêm de Deus. Às vezes, quando Jesus acalma as nossas tempestades, de forma milagrosa, outras pessoas são beneficiadas também. Então, as nossas tempestades muitas vezes se transformam em bênção na vida de outras pessoas. E a outra lição que aprendemos é que Jesus tem toda a autoridade para libertar o aflito. A pergunta dos discípulos foi: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Ele é aquele que vence todas as coisas. Ele vence o perigo, ele vence os demônios, ele vence a enfermidade, ele vence a morte. E ele sempre vai vencer quando os nossos recursos humanos acabam. A nossa extremidade é a oportunidade de Deus agir. Quando chegamos no nosso limite, quando chegamos no nosso ponto final, então é onde Deus age. As tempestades fazem parte do currículo de Jesus para fortalecer a nossa fé. As provas que vêm da parte de Deus não vêm para nos destruir, mas elas sempre vêm para nos fortalecer. O fogo que vem de Deus não vem para nos destruir, mas vem para nos purificar. Saiba que Jesus está sempre no controle de todas as tempestades da sua vida. E Ele pode fazer cessar a qualquer momento. E pode ter certeza que um dia elas irão acabar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui até 10 anos, ou pode ser que elas acabem simplesmente na glória.
que a tempestade destrói os discípulos, mas não fisicamente, espiritualmente. Mas quando Jesus fez cessar o vento e o mar, os discípulos acalmaram como uma criança que se aquieta diante de uma ordem de um pai. Mateus diz que os discípulos se maravilharam. Marcos diz que eles temeram grandemente. Antes, eles tinham medo da natureza. E agora eles estavam temendo o Criador da natureza. Antes eles estavam amedrontados com o vento. E agora eles estavam cheios de temor por causa do Senhor do vento. Agora eles estão cheios de admiração diante do poder de Jesus. A pergunta que eu faço para encerrarmos aqui: a quem você teme? As circunstâncias, as tempestades da vida, ou o Senhor das circunstâncias? Ou o Senhor que tem poder para acabar com as tempestades da vida? Quer aprender a passar pelas dificuldades da vida, as tempestades da vida? Tema o Senhor. Confie nele. Descanse nele. Não se preocupe, que no determinado momento ele vai dar a ordem e todas as tempestades da sua vida irão acabar. Agora, eu não estou dizendo que elas vão acabar agora. Eu também não posso prometer que elas irão acabar amanhã. Eu não posso prometer a vocês e dizer a vocês como certos profetas aí dizem: no próximo mês, essa semana, Deus vai te dar a vitória. Não. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso te dizer uma coisa, convicto, sem medo de errar. Deus vai levar os seus para outra margem. Nós chegaremos nos céus. Nós receberemos de Deus a coroa da vida. Você pode passar por todas as dificuldades nesse mundo. Pode ser inclusive que as dificuldades da sua vida hoje tirem a sua vida deste mundo. Mas você irá chegar na outra margem. Você vai chegar no lar celestial. E lá não vai haver choro, não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza. Mas lá vai estar o seu Senhor, aquele que deu a vida para te salvar. Então, meus amados, descansemos e confiemos nele. Esse é o nosso dever como crentes. Esse é o nosso papel como discípulos de Cristo. É confiarmos e temermos no Senhor que acalma a tempestade. Não tenham medo das tempestades da vida. Não tenham medo de nenhuma delas. Deus então possa abençoar as suas vidas. Eu queria cantar o hino Sossegai, que a gente começou a cantar domingo, mas não deu. E infelizmente não vai dar também de novo. Mas alguma irmã perguntou se nós vamos colocar no YouTube. Sim, vamos colocar. Eu tenho só 20 segundos. Nós vamos colocar o link de onde está essa mensagem amanhã, tá certo? Eu vou falar com o irmão Vitor para colocar no nosso Instagram, para que você possa ir direto para a mensagem, tá certo?
ele vai ser colocado no nosso YouTube, ICE Siqueira, Igreja Cristã Evangélica do Siqueira. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, 9